Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos caríssimos no segundo domingo depois de Pentecostes. Ainda dentro da oitava, assim, é importante esse pensamento hoje. Aliás, a liturgia é muito propositalmente composta para estar aí dentro ainda infra-octavam Corpus Christi, dentro da oitava do corpo de Deus ainda. Né? Então tem que ter presente isso. Né? Tem que ter presente isso. É ceia, é banquete, a qual, como diz Jesus no Evangelho, muitos são convidados. A palavra muitos aqui tem uma conotação de todos. Vejam, é a mesma coisa. Ambos falam da Eucaristia, né? A mesma coisa, essa discussão de resto boba que houve na igreja por causa da troca das palavras do Vertus para o Novo Testamento, para o Novus Ordo, né? Na hora da consagração, per multus ou por todos, porque reza no vernáculo. Então, o per multus significa, na verdade, todos, por todos. Né? O banquete, sempre lembrando que aqui se trata do banquete escatológico, trata-se do nosso assunto de preferência, que é o reino do céu, que é a vinda de Jesus na glória. Então, que ele vai servir o banquete verdadeiro, o banquete definitivo, cuja antecipação, melhor dizer assim, cuja antecipação, pré-libação nós temos na ceia eucarística, na missa. Né? Já está antecipado. Vivemos no céu, queridos, hein? Nós vivemos no céu. Importante lembrar que Jesus está falando aos fariseus, para os fariseus que ele vai contar na parábola. É tapa na cara, né? É direto. Jesus não tem muito respeito humano nessas bobagens todas que o cercam. Né? Ele vai e diz na cara da pessoa, é isso aí, acabou. Então, e os fariseus notaram, viu? Ficaram furiosos com ele. Sim, depois Jesus manda... A mentalidade farisaica era esta, havia uma lei em Israel, e havia prescrições para as orações diárias, para a visita no templo, participação lá, o dízimo de ofertas e tudo que se devia levar e fazer, né? E disso, queridos, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos não podiam participar. Os trabalhadores lá que estavam... O patrão lá na quinta deixava os servos lá, porque judeu, né? Não podia perder um dinheirinho, né? Nem no sábado. Então ficava lá o servo trabalhando, mas ele ia para o templo cumprir a lei divina e adorar a Deus. Tudo hipocrisia, né? O que vem de nós é hipocrisia. Então, os fariseus que cumpriam a lei, eles se sentiam como... Para eles, eles se diziam aquela palavra que eu disse agora, e a mesma para nós. Nós já estamos no céu, né? Nós já estamos no céu. Eles também se diziam, quando iam no tempo aqui, já estamos no céu. Já estamos no céu. Cuidado, em tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Né? As nossas palavras podem se voltar contra nós mesmos. Então, assim se sentiam os fariseus. Eles eram os escolhidos, eles eram os chamados, eles eram os salvos. E quando Jesus surpreende aqui a eles, dizendo, no fim Jesus diz, não provarão da minha ceia. Isso ofende a eles tremendamente. Não participarão da minha ceia. Hoje nós podíamos dizer que os fariseus são justamente, vamos dizer assim, tomar a imagem para nós, são justamente aqueles que, como dizia antes, que participam, que ajudam o padre, que estão do lado, vem a refúgio, né? Que vem esses então são escolhidíssimos, né? Vem a refúgio, estou em refúgio, né? Deixei tudo, abandonei tudo, passei muito trabalho, ainda estou passando trabalho, e vim a refúgio, estou salvo, sou escolhido, estou salvo. Né? E por qualquer desculpa, queridos, por qualquer desculpa, como os fariseus aí de Jesus, né? Por qualquer desculpa, eles não assumem o compromisso, vivem no refúgio como se estivesse lá fora, e enfim.
enfim, né? Não assumem, não fazem. Como é que dizia outra vez? Não creio e não faço. Bem assim, bem assim. Ó, tomemos cuidado, hein? Porque as nossas desculpas são muitas, muitas desculpas. Nós temos muitas desculpas. Essa é a primeira missão de Jesus. Vejam como o amor de Deus insistente, que vai atrás, mesmo dos fariseus. Deixe-me dizer aqui isto, quanto Jesus desejaria que os fariseus que tinham guardado alguns, bom, também esses com certeza foram salvos, mas procuraram guardar tanto a lei mosaica e viver direitinho os compromissos religiosos, e quando eu digo esses certamente foram salvos, eu digo porque esses ouviram Jesus, reconheceram Jesus, se abriram a ele. Não foram salvos pela lei, mas não se salva pela lei. Pobres de nós. A gente salva pela graça, pela fé. Esses foram salvos porque acabaram acolhendo Jesus. Então, mas, sim, os fariseus de ontem e de hoje dão muitas desculpas para não vir. É a primeira missão. Jesus queria tanto que eles viessem. Sim, esse era o pensamento que eu estava apontando. Como Jesus queria que a salvação chegasse a estes também. Quanto Jesus queria. Né? Com certeza foi uma dor muito grande para Jesus ver que justamente os convidados iam se embora. E não ficaram, e não queriam reconhecer Jesus. Quanto deve ter doído no coração de nosso Deus. Mas houve ainda outras duas missões. Essa missão é para... A segunda missão é justamente para aqueles que ficavam lá se ocupando das riquezas dos fariseus para eles poderem cumprir a lei. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqui ainda estamos falando de judeus, viu, queridos? A primeira missão é junto aos judeus, isto é, os escolhidos. Né? A segunda missão ainda é junto aos judeus. Né? Ainda é junto aos judeus, aqueles que, mesmo sendo judeus, afinal, eram o povo... Nós temos tantos dos nossos, até católicos, né? Tantos dos nossos, até católicos, que não cumprem a lei da igreja, não vão à missa, não fazem, não confessam. E às vezes a gente o julga tanto, tão tremendamente. E lança-os logo ao fogo do inferno. Tomemos cuidado, né? Tomemos cuidado de não ficar condenando assim livremente as pessoas. Cuidado. Né? Às vezes eu olho certas afirmações aí de gente diminuindo o céu e aumentando o inferno tão largamente que eu fico assustado. Digo, puxa, que coisa terrível. Né? Então, cuidado. Né? Deus quer salvar a todos. Mas a terceira missão, essa aqui é para nós. A terceira missão é para os pagãos. Essa que desenvolve, sobretudo, a igreja nessa terceira parte da sua missão. Primeira parte, os apóstolos. Segunda parte, os discípulos. Terceira parte, sobretudo os discípulos judeus. Terceira parte, os pagãos. Olha, pense em Paulo, né? Pedro em Roma. Mas, sim, aqui temos a terceira missão. Aí é para trazer a varrer, né? Diz assim, né? A varrer, né? E Jesus usa um termo que incomoda a muitos exegetas, muitos teólogos, quanto mais os modernos, porque Jesus diz, obriga a entrar. O desejo de Deus de ter a sua casa cheia. Né? Deus não quer que sobre lugar no céu. Né? E no céu tem muitas moradas. Né? Muitas moradas. Deus não quer que sobre lugar no céu. E nós devíamos nos pegar a essa palavra com toda a esperança, queridos. Com toda a esperança. Deus vai dar um jeitinho, brasileiro, né? Deus vai dar um jeitinho de nos salvar. Deus vai dar um jeitinho de nos salvar. Né? Claro que ele deve colaborar. Né? Claro que deve colaborar. Nós sabemos aquele que
entrou no banquete sem a veste, né? Nosso Senhor mandou tirá-lo. Sim, nós com certeza devemos colaborar. Mas Deus vai dar, Ele quer a sua casa cheia, quer a sua festa repleta de toda a gente, todos, de novo aí, todos. Sem esquecer que a última palavra já foi dita aos fariseus: não provarão da minha ceia. Na verdade, nessa ceia se fala de amor. Vejam a epístola de... Bom, João, né? João não sabe falar mais. Depois que conheceu Jesus, João não sabia falar de outra coisa senão de amor, de vida, de a prática do bem, né? Tudo na epístola de hoje, hein? Amor, vida eterna, né? Prática do bem. João já não sabia falar de outra coisa. Mas ele deixou bem claro também uma outra palavra de Jesus: o mundo vos odeia. Né? O mundo vos odeia. Estamos assistindo ao ódio do mundo. Né? Quem olha para o ódio do mundo vê ele tão amplo, tão extenso, tão colocado a fundo no coração dos homens, vê ele tão barulhento. Pode imaginar o barulho que essa noite deu lá no Irã e também em Israel, né? Pode imaginar, agora com os Estados Unidos entrando na guerra do Irã. Então, o barulho que deu, este é o que promove o ódio do mundo. Isso promove o ódio no mundo. Na verdade, está dirigido contra nós. O que esses dirigentes do mundo, isso é de toda parte, é de um lado de Ucrânia, do outro lado de Rússia, do lado de Israel, do outro lado de Irã, do lado dos Estados Unidos, do outro lado da Europa, um lado a China e a Coreia do Norte e Taiwan e não sei, tudo assim, Índia, Paquistão, tudo está, é uma grande orquestra de ódio. Estamos assistindo a orquestração, como é que se diz? Orquestra do ódio no mundo, É o que nós assistimos, uma grande orquestra. E a coisa é violenta, muito violenta. O ódio é violento, tremendamente violento. Que posição tomar, queridos? Que posição tomar? Está aí dito de novo, repetido pelo apóstolo, né? As palavras. Amor, vida, prática, vida eterna. Esta é a nossa parte. Este é o nosso lado. Não tomamos parte deste mundo, nem de um lado nem do outro, viu? Não acreditamos neles. Eles estão todos mentindo, estão realmente mentindo. A guerra deles não é uns contra os outros, mas toda a guerra que eles fazem é contra nós. Eles querem apagar do nosso coração o amor de Deus, apagar da nossa convivência a Eucaristia. Acabar com tudo isto, Certamente esta noite deu-se um passo importante na orquestração desta sinfonia maldita, barulhenta, do ódio no mundo, que é contra Deus e é contra os cristãos. Certamente deu-se um passo importante nisto. Nós, queridos, não nos movemos. Seguiremos com a nossa vida ao lado de Jesus, da Eucaristia, da missa. Nós colocaremos nele toda a nossa esperança, toda a nossa segurança. Nós somos gentes para a vida, não para a morte. Somos gentes para o amor, não para o ódio. Somos gentes para a eternidade e não para o inferno, não para perecer no inferno. Nós queremos participar, aceitar o convite de Cristo
e participar do seu banquete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.